fordenhã. Janga, que a Isabel pegou murrada. Levantei cedo, foi logo preparando. Que eu sou 1000 graus, nha. Eu tiro os temperos lá. E eu fui correndo tirar os temperos, porque eu sei que o que eu trabalho. Agora é só cortar todos os temperos de fio a pavio. E eu coloco toda a floresta dentro. Agora é só lavar o peixe pra não ficar pichu. Isso é uma benção de Deus quando a minha filha pega um peixe. Agora é só botar o óleo e o sal e toca-lhe o fogo. Depois de fermentado, põe os peixes dentro. Janga, que nessas horas meu bucho já tava glou, glou, glou. Agora é só dar uma sacudida e taca de água dentro. E o caldo tá prontinho. Segura as barbas, segura as barbas. Eita, glória a Deus, tem muita comida na mesa. E agora é hora de se servir, porque meu bucho já tava grow, grow, E quando chega aqui em casa é desse jeito, eu peço que a mamãe prepara, porque é a casa do bom homem, quem não trabalha não come, nha. E um caldo fresquinho é demais bom, ainda mais quando é a gente que pega, nha. Agora é só colocar aquela farinha na bagunça e dá-lhe o sal, mano. Agora é minha vez provar esse caldo gostoso. Bora, pessoal, almoçar. Nha.